A experiência de estar confinado não é uma experiência exclusiva, né? Não é uma experiência inédita do ponto de vista do nosso tempo e do momento atual em que vivemos, né? Nós encontramos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento situações de confinamento. Por exemplo, eu vou recordar rapidamente duas do Antigo Testamento para não me alongar muito. A escravidão no Egito, quando o povo de Israel, não, o povo hebreu, foi escravo no Egito. O escravo ele não é livre para ir onde ele quer ir. O escravo é confinado. Além do confinamento propriamente dito, o escravo tem um agravante do maltrato, das condições subhumanas. E foi assim com o povo de Deus lá no Antigo Testamento, por ocasião da escravidão do Egito. Mas sucedeu a escravidão do Egito, por exemplo, o momento em que Deus fez aliança com aquele povo, a travessia do deserto, a posse e a garantia da terra prometida. Então, vejam só, tem uma experiência de confinamento, doída, difícil, dolorosa, mas ela sempre é sucedida por uma experiência de bênção. No caso ali, a primeira aliança que Deus fez com o povo. A lei, a posse, como já disse, da terra prometida, tudo está associado, talvez, né, a essa sequência, confinamento, libertação, bênção. Um outro exemplo que poderia dar é o do exílio na Babilônia. Um pouco mais à frente, né, na história dos judeus, eles experimentaram uma outra situação de confinamento. Eu cito essas duas, mas não são as exclusivas, hein? São as únicas. Mas essas duas são bem marcantes. Foram levados escravos para a Babilônia. Eu acho que é até mais dura, porque no caso dos egípcios, quando os judeus foram para lá, eles ainda eram seminômades, nômades, não tinham construído o lugar deles na terra que Deus prometeu, templo, casas, muralha. Perderam isso tudo e foram confinados para o exílio na Babilônia. Também uma experiência de confinamento. Vejam que, por exemplo, o exílio na Babilônia durou aproximadamente 50 anos. Alguns salmos da Sagrada Escritura, salvo engano meu, como o Salmo 136, fala exatamente dessa dor deles, né? Eles falam assim: nos rios da Babilônia, sob os rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade da nossa terra, nos salgueiros, que é uma árvorezinha, né? Nos salgueiros por ali penduramos as nossas harpas. Como podemos cantar os cânticos do nosso Deus numa terra desconhecida? Nós não queremos esquecer de Jerusalém. Aí o Salmo diz: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque minha mão, que se colhe minha língua ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Enfim, também foi um tempo difícil, né? E 50 anos não são 50 dias. 50 anos significa que quem nasceu com a chegada do exílio praticamente passou boa parte da vida, ou a vida inteira, porque a expectativa de vida naquela época era muito menor, confinado, uma existência inteira sob confinamento. O Evangelho de hoje e a primeira leitura de hoje, já no Novo Testamento, apontam também para uma realidade de confinamento. A primeira é bem clara porque é o texto que sucede a morte de Jesus e a expectativa da ressurreição. E ao longo do tempo pascal, que nós estamos concluindo hoje, principalmente as 4 primeiras semanas, até o domingo do Bom Pastor, que é o 4º domingo, e ainda um pouquinho no 5º, os textos que aparecem lá no Evangelho são textos em que Jesus, mesmo depois de ter ressuscitado, mesmo depois de ter aparecido aos discípulos, tem um trabalho enorme para convencê-los da ressurreição e para convencê-los daquilo que Jesus tinha pedido para eles: permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Na primeira leitura, os discípulos estão, no Evangelho, no Evangelho, os discípulos estão trancados por medo dos judeus, confinamento. Confinados, com medo. Passava pela cabeça deles a maneira violenta como Jesus morreu e humilhante. Imediatamente eles pensavam: se o destino do discípulo é o mesmo do mestre, o que nos espera?
Ficaram com medo, bastante medo. Estavam ali trancados. Jesus entrou, se pôs no meio deles. Já a presença de Jesus ressuscitado, a princípio, deveria resolver tudo. Mas Jesus teve o cuidado de, além de se colocar entre eles ressuscitado, de oferecer ainda duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. E disse também, a paz esteja convosco, eu vos dou a paz, deixo a minha paz. Jesus faz isso até mais do que uma vez, de modo que naquele pacote do confinamento dos discípulos, como aconteceu lá no Antigo Testamento, com o povo de Deus no Egito, depois na Babilônia, é um pacote acompanhado de bênção, né? O confinamento por medo dos judeus é acompanhado do sopro do Espírito Santo e da oferta da paz. A paz que o mundo não dá, mas a paz que Jesus pode nos dar. Jesus não fala simplesmente da paz, ele deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz. Não a paz do mundo, que às vezes é só ausência de conflito, até que alguém dê um passo na direção do outro e o outro vem armado revidar. Mas não é disso. Deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então ali já no Evangelho está claro, diante do medo, do confinamento, que é um confinamento por decisão deles, não é um confinamento que lhes foi imposto. Jesus só pediu que eles ficassem em Jerusalém, mas a turma resolveu ficar trancado dentro de uma casa. Naturalmente é um confinamento imposto pelo medo. Jesus, percebendo isso, disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, de alguma forma dizendo que o medo não deve ser razão de confinamento. Por exemplo, o confinamento dos egípcios, dos judeus lá embaixo da escravidão dos egípcios, foi por iniciativa, por domínio, por invasão dos egípcios. Não era uma situação de medo, era uma situação de escravidão. O confinamento na Babilônia também, uma situação de escravidão. Mas aquele confinamento era diferente, era escolhido, era voluntário. Medo era a razão dele. E Jesus entendeu que ninguém deve estar confinado por medo. E disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, recebei o Espírito Santo. A primeira leitura de hoje, ela fala exatamente do evento histórico de Pentecostes, que na sequência, aquilo que está narrado no Evangelho de hoje, vem primeiro. Quando Jesus pede aos discípulos que eles permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, o derramamento do Espírito Santo sobre eles aconteceria exatamente lá, né? 50 dias depois da Páscoa em Pentecostes, e é isso que está acontecendo no texto da primeira leitura de hoje. Está sendo narrado o evento de Pentecostes. A situação também é de confinamento, né? Os discípulos estavam no andar de cima de uma casa em Jerusalém, fechados com Nossa Senhora. Infelizmente, o texto dos Atos dos Apóstolos não diz há quanto tempo eles estavam ali, só diz que eles estavam ali. O que não permite a gente fazer muitas deduções acerca da razão pela qual estavam ali. Será que passado um tempo depois das aparições de ressuscitado e até o 50º dia, né, o dia de número 50, a turma voltou a ter medo? Mas Nossa Senhora estava com eles. Não posso crer que Nossa Senhora tivesse com medo. Ela estava ali porque ela precisava ser testemunha do Espírito Santo, porque ela foi testemunha do Espírito Santo no início da vida de Jesus, quando o Espírito Santo cobriu Nossa Senhora com uma sombra e o poder do Altíssimo gerou Jesus nela. Então, por outras razões propriamente diferente do medo. Mas o fato é que havia um confinamento. E o fato é que o confinamento gera esse pacote, né? Confinamento Pentecostes. E o fato é que o confinamento, de acordo com a reflexão que estou propondo aqui, ele sempre, se bem aproveitado, gera bons frutos. Se bem aproveitado do Egito, gerou fruto da aliança, da posse da terra prometida. Se bem aproveitado na Babilônia, gerou o fruto da reestruturação da volta.
muralha, templo, lei com Esdras, Neemias e Crônicas. Se bem aproveitado ali pelos discípulos na primeira hora do medo, trancados, confinados porque queriam, gerou confiança no ressuscitado para que eles continuassem e saíssem daquela situação de pavor que eles estavam ali trancados. Se bem aproveitado ali em Pentecostes, e foi, porque isso aí a gente sabe que foi, exatamente porque tudo que a gente vem acompanhando nos Atos dos Apóstolos, nesse tempo todo que a gente fez uma longa caminhada com o livro dos Atos dos Apóstolos, é para a gente o testemunho de transformação na vida de algumas pessoas. Por exemplo, Pedro, que negou Jesus 3 vezes para uma criada, foi o mesmo Pedro que depois, diante das autoridades que podiam matá-lo, dizia, não vou deixar de falar das coisas que vi e ouvi da parte de Deus. O Espírito Santo que transformou, por exemplo, Paulo de perseguidor a perseguido, de alguém que não entendia para alguém que passou a proclamar e levar a todo canto o Evangelho. Então está claro que depois de Pentecostes acontece uma grande bênção, tem um quadro de confinamento. O Salmo de hoje ele é muito interessante porque ele fala desse poder renovador do Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O Espírito Santo é essa força renovadora do nosso Deus que bem pode nos renovar, bem pode renovar a nossa vida. E é assim que talvez a gente deva se entregar, né, nesse tempo de confinamento, meio que a gente está numa transição, se fala na saída do confinamento já nas próximas semanas, da gente sempre pensar nessa realidade bíblica e na realidade litúrgica que nós celebramos, da bênção do derramamento do Espírito Santo de Deus, que é quem nos faz essa transição do confinamento para o anúncio da ressurreição, ou do confinamento para a vida de missão, a vida apostólica. No primeiro caso é o que acontece com os discípulos logo após a morte de Jesus, no segundo caso o que acontece com os discípulos e Maria depois dos 50 dias que Jesus pediu que eles permanecessem em Jerusalém. Desejo a todos que Pentecostes seja bênção na vida de todos vocês, um tempo de verdadeiro crescimento, né, aggiornamento, eu gosto muito dessa palavra, se diz em italiano, de renovação, um frescor, restauração, recomeço na nossa vida.